Pois hoje esse ministro, ele, através de um ato do Poder Executivo que se chama medida provisória, e aí eu quero falar para vocês o que é, porque muita gente às vezes não entende essa linguagem do parlamento. Medida provisória é como se fosse uma lei que o presidente, ele taca a caneta e já começa a valer, como se fosse uma lei já em andamento. Só que ela tem 60 dias de validade, podendo ser prorrogado por mais 60 dias. Então, até 120 dias, uma medida provisória fica valendo com força de lei até que a Câmara e o Senado aprovem ou desaprovem. Ou seja, a partir dali, o Congresso vai dizer, não, a gente vai acatar essa medida provisória e ela vai valer lei agora para sempre, ou pelo menos até que se revogue. Ou ela diz, não queremos essa medida provisória, ou altera-se a medida provisória, ou ainda, passados os 120 dias, Câmara e Senado não aprovando, é o que a gente chama, essa medida provisória vai caducar. Ou seja, foi o que aconteceu com a medida provisória no ano passado, feita pelo desgoverno Jair Bolsonaro, juntamente com esse ministro da qual eu falava, o da deseducação. E aí, houve toda uma movimentação dos setores acadêmicos, de professores, estudantes, servidores das universidades, de uma forma geral, onde nessa medida provisória ele queria simplesmente acabar com a lista tríplice, que ela já é complicada, porque quando a gente é lista tríplice, a gente quer que seja empossado o que for mais votado, né? Mas além de dizer na medida provisória que era de definição do presidente da República exclusivamente, sem lista, sem consulta com a comunidade acadêmica, essa medida provisória caducou, porque o Congresso, através da Câmara e Senado, né, através de seus presidentes, através de uma grande mobilização de parlamentares, decidimos que isso daí não era uma questão prioritária e que isso aí invadia a autonomia universitária prevista na nossa Constituição. Pois bem, depois que essa medida provisória caducou, nós fomos surpreendidos com a nova medida provisória, que foi feita ontem, publicada no Diário Oficial de hoje, de 10 de junho, aonde o ministro da Deseducação, juntamente com o desgoverno Jair Bolsonaro, republica uma nova medida provisória, dizendo a mesma coisa e o mais grave, dizendo que pelo menos em 22 universidades brasileiras e institutos federais de educação, ele vai nomear um termo que tem pro tempore, ele vai nomear durante o período, né, que durar, ele não fala nem em pandemia, não fala em calamidade pública, nada disso, ele apenas diz assim, uma situação, digamos assim, enquanto estiver havendo uma crise na saúde pública, movida pelo Covid-19, então eles terão a liberdade de nomear reitores e vice-reitores, ou seja, de nomear interventores para essas universidades, que são exatamente as universidades e os institutos federais, onde o mandato do reitor, quase todos que estão se acabando, vão ser renovados. Então, nesse momento, ele aproveita para dar um bote e fazer com que interventores assumam o comando das universidades. Então, eu queria, antes de começar aqui nossa entrevista, eu queria fazer essa comunicação, fazer esse apelo para que todos os estudantes universitários, para que toda a comunidade acadêmica lute, porque foi uma luta, uma conquista muito dura, uma luta muito grande. Eu, quando participei do movimento estudantil, sofri na pele o que era a gente ser perseguido, né, na época, pelo governo Collor de Mello. Portanto, e depois pelo FHC. Então, eu quero dizer que é muito grave, está em jogo a questão da autonomia universitária, está em jogo o processo autoritário. E isso, gente, é o avanço e a escalada do fascismo. Não vamos acreditar que eles estão colocando reitores e vice-reitores interventores por acaso. Ele aproveitou a medida provisória e fará a indicação de pelo menos 22 instituições de ensino superior. Então, eu queria conclamar todo mundo a lutar, porque nós não podemos abrir mão, não vamos abrir mão, né, dessa nossa universidade autônoma, democrática, e mais do que isso, acabar de vez com a lista tríplice, porque eu acho que depois da consulta acadêmica, a consulta à comunidade acadêmica feita, o mais votado tem que ser o indicado. Inclusive, nós temos projeto de lei, juntamente com outros deputados também, da esquerda, do PT,
de uma forma geral, da oposição, que também tem projetos, e esses projetos todos eles vão ser condensados e a gente vai botar para votar para acabar, inclusive, essa questão da legislatura tríplice. Mas fique de olho, porque vem bomba pesada contra as universidades públicas federais. Então, eu queria alertar para vocês. E agora, vamos ver se a nossa convidada está por aí. Vamos ver se eu encontro aqui ela. Vamos ver se a gente encontra aqui. Carolzinha, manda para mim aqui o Instagram oficial da Adelita. Please. Bom, deixa eu ver se a Carol vai mandar aqui para mim, que eu não estou conseguindo encontrar. Mas aí, enquanto isso eu vou falando aqui, tem um monte de gente legal que está aqui conversando aqui com a gente, o Antônio Melo. Temos aqui a Marcela Macambira, obrigada aí pela audiência, gente. A Iraneide Medeiros, a Iraneide entrou, prazer, seja bem-vinda. Cristina Cristal. Gilberto Maia. Adelita tá aqui, agora ela vai entrar com a gente. Aí vocês vão saber quem é a nossa convidada que eu falei para vocês. Deixa eu ver aqui. Prontinho. Oi! Opa! Boa noite! Boa noite! Que menina mais linda! Que alegria estar aqui, rapaz! Bora botar a mulherada para falar de política hoje! Pode crer! Eu quero, inclusive, agradecer aí que você ter aceito o nosso convite. Da primeira vez, acabou que deu zebra nas votações da Câmara e não deu certo. Mas agora eu estou conversando com a mãe da Malu, Adelita Monteiro. Como eu falei para vocês antes de começar, ela é comunicadora, é cheia de dons essa menina. Ela é comunicadora, eu chamo de menina, mas é porque é uma jovem, né? Mas é comunicadora, ela é artesã, cordelista, ativista política e agora também uma grande ativista digital, cada vez mais crescendo aí, né, na comunicação digital. Quantos anos a Malu tem, Adelita? Rapaz, Luiziane, vou começar agradecendo pelo convite. Você nem imagina como é importante para mim poder fazer parte hoje desse nosso debate. Essa construção que a gente vem fazendo há muito tempo e que quando eu comecei minha militância eu aprendi bastante contigo sobre as mulheres na política, o espaço que é nosso, que a gente tem que ocupar. Então, muito obrigada por esse debate. E a Malu tem 1 ano e meio, minha filha. Meu Deus, que delícia! Que delícia! Foi uma revolução, foi uma revolução. E agora, nesse período de pandemia, imagino também que a convivência, né? Porque 1 ano e meio é a descoberta do mundo, né? Até os 3 anos eles estão tudo para eles, e ainda mais agora nesse Brasil das novas tecnologias. Mas, Adelita, me diz aqui uma coisa. Você nasceu no interior do Ceará, é isso? Sim. Aonde? Sim. Limoeiro do Norte. Limoeiro do Norte. Isso. Quando a família veio, a Adelita foi morar na Granja Portugal. Para quem não conhece, para quem não sabe, Granja Portugal é um bairro ali que era antigamente da Regional 5, não sei se depois dessa mudança toda onde é que está agora, mas é um bairro na periferia de Fortaleza, próximo, ali por lá da Regional 5, um pouco depois do meu Mudubim. E aí eu queria que você falasse para a gente agora, né? Eu sei que você começou a militância muito cedo, você tem 37 aninhos, e 20 deles você já dedicou à luta nos movimentos sociais, ou seja, você começou muito jovem. Então eu queria que você falasse um pouco da sua vivência da Granja Portugal, num bairro da periferia de Fortaleza, como foi, porque com certeza um processo muito grande de aprendizado. Conta pra gente aí, pra gente saber um pouco mais da Adelita, moradora da Granja Portugal.
Então, Luiziane, existe uma pergunta que sempre me fazem, porque infelizmente quando a gente olha para o lado, nos espaços políticos em especial, você encontra pouca gente dessa origem, né? Assim, galgar um lugar de fala é super difícil porque a gente cresce ouvindo que não é nosso espaço. E participar dos movimentos sociais na periferia, para mim, foi uma questão de sobrevivência. Quando me perguntam por que eu me interessei, eu disse, rapaz, sou pobre. Pobre tem que entender de política. A política define nossa vida todo dia. Ninguém mais que nós precisamos entender de política. E também tive alguns privilégios, né, Luiziane? Existem privilégios. Os privilégios de você... Na minha comunidade, ter pai, mãe, comida na mesa era privilégio. Eu tinha isso. A minha comunidade, eu participei e comecei minha militância dos movimentos de igreja, onde o padre da nossa igreja organizava as manifestações anti-álcool junto com a gente. Teologia da libertação. Quando minha mãe reclamou que eu entrei no movimento, eu disse, mas mãe, a senhora que me faz ir para a igreja todo domingo. Me organizei na PJMP. Né? Então, todo esse contexto foi que me levou, e eu costumo dizer, eu vivo uma situação privilegiada dentro da periferia. Essa situação de privilégio tem que deixar de ser uma situação de privilégio. Tem que ser cada vez mais normal que a gente perceba que a nossa vida é capaz de nos formar politicamente, de nos impulsionar politicamente, para que esse espaço seja ocupado. Então, a trajetória foi mais ou menos isso daí. E eu não sei, você não sabe, mas eu lembro que a primeira campanha que eu fiz na vida, eu ia no seu comitê, eu era secundarista, buscar seu material. Ai, que delícia, que coisa boa. Sim, Obrigada aí pela força, que a gente já luta. Eu digo que quando eu falo que a minha trajetória na política institucional, né? Que a gente nasce como ser político mesmo, que eu fui, de fato, ter sido vereadora 2 vezes, ser deputada estadual, depois ser prefeita 2 mandatos, estou no 5º mandato de deputada federal. Aí eu brinco assim, gente, mas é porque eu comecei nas fraldas. Aí eu vou fazer aqui no fralda. Você também, como eu, começou nas fraldas. E me diz aqui uma coisa, tem uma juventude que eu quero muito bem. Sabe que eu tive uma relação, meu primeiro mandato de vereadora, era muito jovem, e eu tive uma relação incrível com a PJMP, muitas realizações em conjunto, sabe? Para mim, é uma juventude diferenciada, sobre vários pontos de vista, sabe? Eu acho um povo muito legal, muito bacana, e eu acho que eles jogam luz sobre a religião, no sentido de que as pessoas possam ver a religião como a religião católica como uma coisa boa, com a teologia da libertação, como uma coisa, de fato, transformadora, digamos assim. Então, assim, a PJMP é tudo de bom. Mas eu soube depois, e agora você vai falar de outra experiência, que você também foi da Juventude Vermelha, que era outro grupo também, que eu tive uma relação incrível com a turma da Juventude Vermelha, inclusive porque eles tinham essa pegada socialista, radical, né? E atuava no movimento popular estudantil das periferias de Fortaleza, que era também um povo lindo. Aliás, eu não sei se ainda existe hoje como Juventude Vermelha, né, ou se depois se transformou em outros grupos, mas a Juventude Vermelha também era um movimento incrível, porque ele já trazia essa pegada da periferia. Fala um pouco para a gente aí dessa tua militância na Juventude Vermelha. Então, nós nos encontramos porque quem fazia movimento socialista radical, anticapitalista na cidade, acaba se encontrando em algum momento. E eu fui parar na Juventude Vermelha porque eu saí do trabalho, trabalhava no centro, e estava indo para casa, e era uma campanha política. E no tempo, existia um candidato de direita, o ônibus estava cheio de gente carregando bandeira do candidato de direita. E eu estava panfletando pela candidatura de esquerda. Você não imagina, eu briguei com o ônibus inteiro. Foi do centro até a Granja Portugal, quase 1 hora de debate dentro do ônibus. Quando eu saí, a Cristina, uma militante da Juventude Vermelha, me entregou um papelzinho e disse: eu sou do movimento social, tu tem que ligar para mim. E eu não era organizada, eu fazia... Eu conheço a Cristina, então, é uma querida, até hoje está na luta. Exato. Ela é maravilhosa. Foi a Cristina que me entregou o número do telefone, eu liguei, e aí coincidia, nós éramos da mesma região, e aí começamos esse movimento no movimento estudantil secundarista, na escola pública, e no movimento hip hop, né? Então, a Cristina Johnson, né? A Cristina Johnson, o Moésio, todo mundo, militei com todos eles. Dei muito trabalho para todos eles, aprendi muito com todos eles. E a gente seguiu trajetórias diferentes, mas continuamos na luta por uma sociedade justa, igual, anticapitalista. E isso é super importante num momento como esse, né, Luiziane?
Com certeza. E outra coisa, o que me orgulha muito é que essa galera, a gente vou para as plenárias ou vou para os debates, eles sempre estão lá, ou seja, essa galera não arregou da luta. E isso é muito bacana. Mas essa menina, Adelita, é danada. Ela também não parou por aí. Ela continua lutando, mas ela também foi se reinventando. Ela foi uma das fundadoras de um movimento chamado Livre, ou seja, liberdade e valores revolucionários. Já amei o nome, viu? Tudo de bom, muito bom. Não sei se você também é uma boa marqueteira, porque bacana demais. Liberdade e valores revolucionários. O que foi isso, Adelita? Então, você sabe que a gente que é de esquerda, a gente gosta de um racha, né? Briga com uma beleza. E eu também sempre levei a peste por conta do trotskismo, a pessoa dizia assim, é trotskista, vai rachar. É isso, não tem jeito. Então, assim, a gente acabou fazendo isso, a gente acabou tendo algumas dissidências, e eu tenho muito respeito por todo mundo, e uma parte criou o Movimento Livre e outra foi para a Juventude Vermelha, né? Mas atualmente, principalmente no período atual, Luiziane, a gente tem se encontrado e conversado muito, porque nunca foi tão evidente a necessidade da gente parar de apontar as nossas diferenças e começar um processo de unidade na luta antifascista contra a extrema-direita nesse país. Eu acho que se existe algo que nós precisamos colocar na pauta do dia, é isso, assim, nós precisamos lutar e conseguir conquistar essa maturidade política. Não tá mais para brincadeira, não tá dando mais para brigar por qualquer coisa, viu? Sem dúvida nenhuma. E eu falava antes de você entrar na live, eu sempre dou um informezinho do que está acontecendo em Brasília, que foi aquele ato, a medida provisória do idiota do ministro da Deseducação, porque já tinha caducado o MP, o próprio Rodrigo Maia e Alcolumbre decidiram não pautar por achar que era invasão da autonomia universitária, e você viu que hoje ele caducou a primeira, ele não se conformou, ele reeditou a segunda, querendo nomear 22 reitores e vice-reitores na marra. Então, nós temos que alertar urgente, porque, assim, como a medida provisória vale 120 dias, ela tem força de lei até que a Câmara durante 120 dias, vai haver intervenção se a gente não lutar muito nas universidades. E me diz aqui uma coisa, aí você chega a 2006, você chega e se filia ao PSOL. Foi o primeiro partido que você se filiou na vida? Exatamente. Foi? Sou fundadora do PSOL, estou nele até hoje, né? As pessoas precisam, só pegando um gancho do que você falou, as pessoas perderam, algumas delas, a dimensão da seriedade que é isso, esses processos de intervenção, de desrespeito à democracia, em lugares super importantes, estão normalizando como se fosse algo que pudesse ser aceitável, né? Essa intervenção na universidade é um absurdo. Eles estão querendo usar o coronavírus para passar a boiada, destruir meu ambiente, intervir a universidade, acabar com a democracia. É algo muito complicado. E aí, nessa minha trajetória, chegou um momento em que a gente que fazia movimento popular resolveu entrar no partido que estava se formando, que é o PSOL. E fomos fundadores do PSOL aqui no estado do Ceará. Estou até hoje casada com o PSOL e construindo, né, essa atuação por isso, por uma sociedade igual, socialista, onde todas e todos têm direito a tudo que a gente merece. Porque desigualdade tem condição não, minha filha? Tem condição não? Com certeza, porque assim, é até bom para que a juventude perceba que tem muita essa coisa de ficar jogando contra a política e contra os partidos políticos. É uma despolitização muito grande. Inclusive, me alegrei muito porque, pelo menos em Brasília, as manifestações agora do domingo foram diferente de 2013, que ela não tinha um eixo, um rumo só. Ali é uma questão que até hoje, como nunca foi muito... Agora que está saindo os estudos e tudo, divide até a esquerda nas avaliações, acho que muita gente foi bem intencionada, mas a gente não... Tem que estudar muito para saber como é... Porque foi uma sucessão de coisas, né? Sim, depois de 2013. Infelizmente, a gente chegou no Bolsonaro. Não digo que por 2013, mas digo que foi uma sequência de acontecimentos. E é exatamente por isso... Olha aí, a Malu está chamando a atenção, a sua atenção. Eu também, Adelita, me filiei ao PT aos 19 anos e também estou casada com o PT até hoje, sabe? Eu sei exatamente o que é isso, mas muito, muito bacana isso. Agora, uma outra coisa legal que eu também soube da sua vida, da sua trajetória, você teve um encontro muito interessante com
um cara, né, que infelizmente não está mais entre nós, né, que foi com o Gilvan Rocha, e com a Esté Barroso, que era a companheira dele, que foi uma instituição que fez história na esquerda do Ceará, que era o centro de formação que ele coordenava, que chamava Centro de Atividades e Estudos Políticos. Fala um pouco aí também dessa tua passagem, né? Pelo menos curiosa e buscando e recriando, você nunca parou, pelo que eu estou vendo. Não, e isso, o PT é um partido de tendências, e a formação política é super importante para a gente, porque eu costumo falar que é um divisor de águas. Como nós colocamos aqui, a origem periférica, o movimento popular, muitas vezes, não nos dá um arcabouço teórico. O Gilvan, ele foi muito importante para isso. Eu nunca esqueci do dia que ele chegou e disse o seguinte: há 15 anos você entrega panfleto, vamos estudar agora, né? Vamos estudar, porque para ser dirigente tem que estudar. E sentar e fazer, a gente ler os clássicos, e debater os clássicos, e entender. E isso, Luiziane, empoderou mesmo dezenas de militantes periféricos de esquerda, socialistas do PSOL, para protagonizar, pensar a política, tanto partidária quanto na comunidade. E foi uma transformação muito grande para a gente, porque realmente nós nos sentimos capazes. E é essa formação que nos mantém até hoje. Acho que se você não tem compreensão disso tudo, uma luta que não é uma luta fácil, nós sabemos, vocês sabem também, que é uma luta muito difícil. Se você não tem uma formação e consciência do que você está propondo, defendendo, você não fica. A pancada é grande, você não fica. Então, eu com certeza devo o referencial da minha militância ao Gilvan e à Esté, foram importantíssimos para mim. Todos os dias eu sinto falta dele. Inclusive porque ele teve muitas gerações que ele formou, né? Sim. O Gilvan não só escrevia como pensava, como estava lá atuando, assim, ele é toda a nossa homenagem ao Gilvan Rocha, que foi um grande e valoroso camarada, e até o último momento ele teve do nosso lado na luta, né? Às vezes muito crítico, às vezes mais leve, mas sempre uma pessoa que inspirou muita gente, sabe? Eu conheço muita gente que foi inspirada por Gilvan. Agora, também, das suas últimas investidas, digamos assim, que a gente não para, porque, como você falou, o preço, às vezes, Adelita, pessoal, é muito grande, né? Eu imagino você que está com a pequena Malu de 1 ano e meio, mas sabe que tem que ir para a luta, sabe que o tempo que a gente não queria dar mais tempo e não pode dar, enfim, é o preço alto muito grande. Quando é uma reunião de sexta-feira à noite que eu digo assim, gente, pelo amor de Deus, olhe só como nós amamos o povo, o socialismo, a igualdade. Eu sempre comento. Ou então, quando tem reunião no domingo, domingo mesmo, agora eu passei o domingo quase todo em reunião, entendeu? Sim. Sábado em reunião. Então, assim, agora virtual, mas quando não é presencial, tá? Aí a gente tem todo mundo. Mas em 2016 você escolhe um novo caminho, que eu achei muito interessante, inclusive porque eu fui sua... assisti sua telespectadora, que não é mais TV, mas enfim, vi várias peças interessantíssimas nas redes sociais, feitas por você. E me chamou muita atenção algumas características assim, de falar da política com facilidade, de forma didática, a irreverência, que também me chama muita atenção, sabe? Eu acho que foi um caminho muito legal, eu acho que você se sai muito bem. Então, eu queria te perguntar onde foi que foi esse encontro com o ativismo digital, né? O que foi que te motivou a expandir as suas ideias através das redes sociais? Não, Luiziane, é um caminho sem volta. Eu costumo dizer que a gente vai ter que se conformar. As redes sociais são o novo panfleto. Se a gente se acostumou a acordar às 5 e panfletar nos terminais, ir para a porta da fábrica, ir para a porta da escola, o novo panfleto são as redes sociais. Você tem que conseguir ter alcance e levar o que você defende para essa guerra ideológica que a gente está vivendo. Uma guerra importantíssima, seríssima, que o mundo todo está vivenciando, não somos só nós. E como eu venho do movimento popular, eu tive 2 dilemas. Que passou um tempinho, eu comecei a não conseguir mais conversar com meu vizinho. Com meu pai, que tinha até a 5ª série. Porque eu chegava para eles e queria falar assim, olha, diante da atual socioconjuntura mundial, aí eu, opa! Né? Opa! E será? Né? E eu comecei a me podar e a me trabalhar de um jeito que diziam que a gente tem que ser para fazer política e que é mais cobrada ainda quando a gente, a mulher,
se você for de periferia, então você tem que demonstrar um monte de qualidades, características para ser qualificado. Chegou uma hora que eu disse, rapaz, não adianta, não sou eu. Eu vou falar do jeito que eu sempre falei, para quem eu sempre falei. E é o que eu costumo falar, dizer assim, nossa, é lindo esse esforço. Eu disse, não é esforço, eu falo como eu falo com a minha mãe. Eu falo como eu falo com meu pai, com meu vizinho, com os meus amigos. A gente conversa de política desse jeito. Então, eu lembro que a primeira grande atitude, que foi o que começou esse movimento nas redes, foi quando o Temer indicou o Alexandre de Moraes. O Temer indica o Alexandre de Moraes pro STF, eu penso, meu pai do céu, como é que eu vou falar sobre indicação do STF para a Dona Maria, costureira aqui da esquina, na Grande Portugal? Como é que eu vou fazer? Eu pensei, rapaz, vou fazer paródia. Se eu sei fazer cordel, eu sei fazer paródia. E quando foi para escolher a paródia, ao invés de escolher assim, Belchior, que eu amo, eu escolhi uma música popular que eu também amo. E resolvi fazer a paródia dos R$ 50, né? Daí ficou... Fala pra gente aí rapidinho, gente, vai, Adelita. Lembra? Lembro demais. Eu lembro porque eu tive tanto medo de postar isso que você não imagina. Eu fiz a paródia, um amigo meu do Bom Jardim gravou a paródia pra mim. E eu fiz o clipe todo no banheiro. Aí dizia assim, o Caba defendeu Cunha e o PCC. Pra piorar é filiado ao PSDB. Pra proteger o Michel Temer e os seus iguais. Põe o Alexandre de Moraes. Gente, uma peruca. A gordinha se requebrando e falando direitinho na paródia tudo que tinha acontecido. Né? E por que essa indicação estava sendo feita? Eu postei morrendo de medo, dizendo, meu Deus, o que é isso? Vamos lá. Mas desse jeito a galera vai entender. Eu postei no outro dia, ela chegou a mais de 100 mil compartilhamentos. Muitas páginas nacionais. E aí começou de uma forma totalmente despretensiosa. E aí é paródia, é cordel, são vídeos interativos, de fácil entendimento. Porque é isso, Luiziane, a nossa vida é instrumento para entender da política, sabe? E eu, menina, eu sou cearense, eu sou fresca mesmo, sou engraçada mesmo. Por que eu tenho que parecer não ser? Entendeu? Exatamente isso, porque às vezes, sabe, infelizmente, Adelita, já dizia o Belchior, né? A felicidade é uma arma quente. Sim. E tem gente que não se conforma com as pessoas serem felizes. Sim, eu digo, gente, às vezes a gente tem que optar, porque assim, viver já é perigo. Viver. Nascer, viver, já é perigoso. Você já entra na vida, né, sabendo que você corre perigo a todo momento, seja de que perigo for, de todas, até de se apaixonar, não só perigos, né, de morrer ou disso, aquilo, mas de perigo de apaixonar, perigo de sofrer, perigo... Não, enfim, ou a gente enfrenta esses perigos, mas assim, exatamente por essa vivência, eu sei que você é hiper, super querida nas redes, faz o maior sucesso, pelo menos o que eu vi, eu adorei. Aí eu quero te perguntar, tem algum caso engraçado nesse tempo todo, aí já vão 4 anos, você está nas redes, tem alguma coisa muito engraçada, o que lhe marcou, que você podia contar aqui pra gente? Assim, em primeiro lugar, fazer rede social... Assim, Luiziane, rede social é um desafio pra gente da esquerda, porque infelizmente ainda é um campo de domínio da direita. A direita profissionalizou a atuação nas redes. Então, primeiro é um desafio porque... Mas é muita ameaça. É muito xingamento. É muito. Só que na Se for mulher, então, né, Adelita? Nossa, mulher. Gente, pelo amor de Deus. Eu tava brincando sobre isso. Assim. Pior é quando eles tentam insultar você e não conseguem. Assim, eles pensam, sua gorda. Eu digo, olha aí, enxerga que é uma beleza o bichinho, sabe? Não é ofensa. Aí fica, você é uma gay. Ai, meu Deus, não é ofensa ser gay. Vá lavar a louça. Infelizmente, tem que lavar todo dia. Então, assim... Pois é, isso eu acho engraçado. Eu fiz um ao vivo desse aqui, como eu estou fazendo com você, com a presidente Dilma, sabe? Algumas semanas atrás. Aí eu disse exatamente isso, eu perguntei o que ela via qual o grau de misoginia que ela via no golpe. Aí eu disse, Dilma, porque o pessoal tem mania de querer mandar a gente lavar a louça. Lava louça e lava roupa. É o tempo todo. Lava. E aí, outro baque pra mim, a maternidade foi outra coisa. O que chegou de gente dizendo, agora você vai cuidar da sua filha. Agora você não vai mais fazer isso, né? E eu percebi a loucura que é. Eu digo, rapaz, eu agora que tenho... Se eu tava querendo um mundo melhor pro filho dos outros, imagina pra minha, sabe? Você tem que lutar por uma sociedade de igualdade, não tem pra onde correr. E quando a gente viveu um período tão desafiador, Luiziane, nossa geração não viu um período tão desafiador.
Então, mais do que nunca agora, nós precisamos sentar e pautar uma luta antifascista, anti-direita, sabe? Pela democracia, pela esquerda, pelo socialismo, por tudo que a gente defende. E aí, assim, nós precisamos pensar num processo cada vez maior de unidade. Não tem como para onde correr. Eu aqui, como membro da direção do partido, assim, quero dizer do pessoal, acho que nós temos a responsabilidade de construir politicamente, sabe, essa ponte. Porque não dá mais para militar como no tempo que a gente fundou, nos anos atrás em que a gente lutava, inclusive contra uma direita muito cruel, mas que não queria a nossa morte, que não queria a destruição da democracia. E aqui em Fortaleza nós vivemos uma situação muito delicada, né? E que nós precisamos pensar em como é que a gente pode enfrentar isso. E pra gente, pra mim, pra nossa organização, dentro do PSOL, a Primavera Socialista, é construir, junto com os movimentos sociais, junto com os partidos de esquerda, sem golpista, construir um programa para essa cidade capaz de abarcar uma candidatura que tenha força para enfrentar os bolsonaristas e o coronelismo. A gente precisa disso atualmente. E aí, o que você acha disso, doutora? Não, eu acho isso mesmo. Inclusive, o debate, existe um debate profundo que cada vez mais está crescendo dentro do próprio PT, porque a discussão agora é uma frente de esquerda para derrotar o Bolsonaro, que é a nossa palavra de ordem, fora Bolsonaro também, ou uma frente ampla. O Lula, por exemplo, é a favor da frente de esquerda. Inclusive, ele teve uma certa reserva de não assinar qualquer um dos manifestos, que eles dizem que tem manifesto que eles vão querer tirar o Bolsonaro para deixar o Mourão, né? Nós estamos defendendo, inclusive, a cassação da chapa, que é uma coisa que eu vou já falar com você, que é essa questão de fake news, que eu estou da CPMI das fake news, e a gente fala já um pouco sobre isso, mas exatamente pegando o gancho, né? Sobre quando disseram, agora você vai ser mãe, agora você vai ver como é, essa coisa toda. Então, eu quero fazer essa pergunta para você dizer para a gente. Mãe, feminista, ativista, militante político partidário da direção, youtuber, comunicadora, cordelista, artesã, como é que você consegue conciliar todas essas atividades e ainda ser essa pessoa alegre e divertida que você é? Eu não consigo, eu choro de madrugada. Ora. Gente, não dá. Gente, eu dizia que eu ia continuar do mesmo jeito depois que a Malu nasceu. Mentira, eu só consigo fazer tweet, eu não consegui voltar a fazer vídeos como eu fazia paródias. É uma loucura, gente. E é algo que é uma pauta que a gente, inclusive, tem que reivindicar, porque que na nossa vida das mulheres, isso é tão impactante, né? Aí a gente vai debater sobre divisão de trabalho, a gente vai debater sobre o machismo da sociedade, sobre um conjunto de coisas, mas nada, vocês que pensam, de vez em quando bate desespero, que não é brincadeira não, que é normal de todas nós. E é isso, a preocupação aumentou. Toda essa escalada que a gente vem vendo do fascismo, gente, só preocupa, porque se antes eu pensava, poxa, a democracia é algo extremamente importante, hoje eu penso que se vier uma ditadura, vamos separar da minha filha, entende? São mais motivos para lutar contra a ascensão dessa extrema-direita que está aí. Mas são muitas tarefas, Luiziane. Uma outra pergunta também, né? Eu tenho também um de 20 anos. Aí a pergunta também, eu digo, se antes eu me sentia, eu tinha vontade de lutar por um mundo melhor, um mundo... Agora, depois que o Tia nasceu, eu digo, agora eu tenho obrigação. Obrigação, porque assim, não só no caso de uma ditadura afastar os pais dos filhos, mas também que futuro, né? Que eles vão ver pela frente, né? Diante dessa destruição toda. E aí, como você se coloca como feminista, o seu lugar de fala, você é mulher atuante, eu queria saber exatamente como é que você vê os desafios desse momento atual da luta política brasileira, num desgoverno misógino, machista, né? E o que você acha o que vai acontecer nesse período pós-pandemia, em especial em relação ao desgoverno Bolsonaro? Assim, já está acontecendo uma catástrofe. Principalmente do lado de cá, o desespero que o Bolsonaro fala sobre desemprego, fome, tudo isso já está acontecendo e está acontecendo, inclusive, porque ele toma medidas para que isso aconteça, para que isso se potencialize e esse discurso genocida dele ganhe corpo, né? Tá ganhando, já está ganhando nas periferias e não tem dúvida. Onde quebra mesmo é nas nossas costas.
As mulheres, com certeza, sofrem muito mais. As mulheres negras sofrem mais ainda. E é a população mais pobre que está aguentando a pancada. Ele não quer sacrifício dos bancos. Ele dá lucro para os bancos, dá trilhões para os bancos. E pede sacrifício do povo brasileiro. Os nossos desafios, primeiro, Luiziane, eu acho que um dos principais desafios que nós temos é ocupar espaços na política, né? E aí estou falando quanto mulher feminista, acho que a gente precisa conseguir ocupar esse espaço que é nosso, sabe? Garantir que sejam mulheres atuando em situações durante a eleição e antes, depois, porque a política não é só eleitoral, com espaços, lugares de fala, com atuação destacada. Muitas dificuldades que nós enfrentamos e que homens não enfrentam nessa sociedade. Não é à toa que eles ocupam a maioria dos espaços. O espaço não é construído para nós e nós não precisamos nos adequar a ele, porque é um espaço, inclusive, muito tóxico em muitas medidas. Nós precisamos adequar esse espaço para que ele aceite a nossa posição e a posição de qualquer pessoa, sabe? Então, para mim, é um desafio muito grande, como eu sei que é para você, como para as mulheres que estão nos assistindo, outras que têm desafios ainda maiores que nós, porque não detêm privilégios que nós podemos ter chegado a conseguir. Mas hoje, assim, o que me tira o sono é isso. O que me tira o sono é como é que nós, socialistas, podemos estar à altura do que o momento histórico nos pede. Hoje é o que nos tira o sono. Como é que a gente desenvolve maturidade? Como é que a gente constrói unidade? Como é que a gente pensa mais em programa e menos em autoconstrução? Como é que a gente pensa mais no que nós vamos fazer que vai repercutir aqui na periferia, lá na ponta, e não apenas no nosso ciclo? Como é que a gente fala para além de nós mesmos? Como é que a gente ganha essa guerra? Porque se a gente não ganhar essa guerra, Luiziane, a gente vai morrer. Literalmente, as pessoas já estão morrendo, são quase 40 mil. E ele não tem coragem de lançar uma nota de pesar. Esse é o governo que nós temos. Eles virão com muita força para alcançar prefeituras, a gente sabe disso. Vão usar toda a estrutura, todo o aparato da presidência da República, vão usar tudo que eles tiverem nesse gabinete do ódio para conquistar prefeitura e com isso conseguir mais estrutura. Então nós temos uma obrigação, Não, e além do que, a gente viu ali claramente naquela horrenda reunião do dia 22 aí de abril, que foi... Eu sempre falo porque aquilo foi muito impactante para mim, dizendo por isso que ele quer armar o povo. Sim. Foi para inaugurar um hospital de campanha em Goiás e disse... A gente não falou sobre pandemia, não falou sobre o próprio hospital, não falou sobre nada, só disse que estava sendo mais fácil agora armar a população. Eu não tenho a menor dúvida que ele está construindo as milícias armadas porque assim, uma das características muito fortes do fascismo é impor medo. Medo. Sim. Inclusive, ontem eu vi o governador do Rio de Janeiro, que também é outro truculento, mas tendo que dizer que não vai mais opor o Bolsonaro por conta da entrada da Polícia Federal na casa dele, né? Ou seja, polícia política, ainda mais, aparelhando completamente a Polícia Federal, além da ABIN. A ABIN agora, aproveita aqui até para denunciar para todo mundo, galera, se liga aí, porque nós vamos inclusive chamar a ABIN na CPMI das fake news, porque a ABIN está querendo todos os dados de todas as carteiras de motoristas do Brasil. Está querendo isso para quê? Para a gente ser alvo das fake news, que aí agora eu entro com essa questão para você. Você sabe que esse mundo virtual ele foi muito poluído, como você falou, a direita se organizou muito na frente, compreendeu muito na frente da esquerda. 2016, quando você entra nas redes sociais, eu digo a Adelita, foi o pior ano para o PT, porque havia sido construído desde 2012 uma rede, foi se infiltrando em grupos, principalmente de WhatsApp, grupo ligado à bancada, uma parte dos setores evangélicos, né? A gente sabe que não são todos, mas teve alguns que propositalmente deixaram aquelas pessoas de fé entrarem ali naqueles grupos militares ou de ex-militares. Eles foram se filtrando, grupos familiares, e foram disseminando fake news. Isso é uma coisa que hoje nos apavora. Inclusive, eu estou achando bom, pelo menos, todo mundo sabe agora o que é fake news, né? Os ministros do Supremo foram ameaçados de morte. Então, eu queria que a Adelita falasse um pouco aqui para a gente como é que você vê essa luta nas redes, porque se a gente não fizer, a direita vai continuar dominando. E pela primeira vez, depois de muitos anos, começa um movimento antifascista a ganhar o debate nas redes.
Primeiro porque o gabinete do ódio está com a lupa da Polícia Federal, está sendo investigado. E eles têm medo de chegarem no Carlos Bolsonaro, que é o grande mentor desse gabinete do ódio. Então, fala um pouco para a gente como é que você dá um toque aí para a gente, como é que nós devemos, a esquerda, atuar nas redes sociais para impedir, inclusive, as fake news. A primeira coisa que a gente tem que entender é que nós estamos fazendo uma espécie de jornalismo de guerra. Guerra ideológica. Não tem para onde correr. E ele precisa ser feito em todas as frentes. O que é dificílimo. Porque é você escolher debater no grupo dos vizinhos. No grupo dos colegas de infância, da família, que tem lá os bolsonaristas. E que é muito complicado. Porque várias vezes a gente diz, ah, não, esse pessoal aí tá perdido. O grande mal que a gente precisa a todo instante tirar da nossa conduta nas redes é só querer falar com quem pensa igual a gente. Essa parte é ótima. Ai, gente, é confortante, nós precisamos, mas ela é insuficiente. A gente precisa falar com quem pensa diferente. A gente precisa ir para o convencimento de uma galera que foi mesmo enganada. Porque tem um mau caráter, que realmente é fascista, que realmente defende as bandeiras bolsonaristas, e tem o pessoal que caiu na ladainha de que aquilo ali é nova política. Com esse pessoal, a gente precisa demais, mas demais, dialogar. Eu costumo até dar exemplo disso, que nós da esquerda, eu aprendi com o Gilvan a ser capaz de fazer crítica e autocrítica. Nós precisamos ser capazes de fazer isso. Nós temos um hábito que, assim, por exemplo, eu super admiro a tua trajetória. Mas se você fizer uma coisa que eu discordo, Ave Maria. O povo chega pra mim assim, ei, a Luiziane, tu viu o que ela fez? Menina, eu me esqueço de tudo que eu gostava. Pô, vamos chamar ela ali pra... Não, tu não viu não o que ela fez? Aí, os fundamentalistas, e vou usar aqui os evangélicos que a gente conhece, que têm uma trajetória de comunicação super efetiva. Como é que eles fazem? Em toda esquina tem um papudinho. Quem não sabe o que é papudinho, quem não é do Ceará, papudinho é o que gosta da cachaça. Toda esquina tem um rapaz, o homem faz tudo que a igreja não quer que ele faça, tudo. Mas todo dia tem lá um irmão ou uma irmã querendo convencê-lo e mostrar para ele que o que ele está fazendo e defendendo não é o melhor para ele. Pois a gente precisa começar a fazer isso também. A gente precisa parar de desistir das pessoas muito fácil. A gente precisa parar de se acomodar a pensar só com quem tá igual a gente. A gente precisa parar de só conseguir caminhar com quem pensa em gênero, número e grau. Não conseguir estar do lado de quem tem divergências, mas as convergências são maiores. Nós vamos precisar, assim, radicalizar nesse processo de comportamento para a gente conseguir vencer essa guerra. Né? Não dá mais para se comportar como antes dessa ascensão mundial do fascismo da extrema-direita. Não dá mais. Agora a gente precisa ser mais preparado. Então, para mim é isso. Fake news e toda essa rede bolsonarista que foi construída com muito dinheiro, que eles dizem que é espontâneo, mas a gente sabe que tem muito dinheiro envolvido, vai precisar da nossa atenção, da nossa disciplina e da nossa disposição de, inclusive, se autotransformar. Inclusive, o responsável foi a única prestação de conta do Bolsonaro que se refere à questão das redes sociais, que a empresa chamada MP4, o dono da empresa brigou com o Carlos Bolsonaro já na transição, e quando foi ontem ele deu entrevista para a Folha de São Paulo, onde ele diz que era uma rede de robôs sem voto. Olha só, gente, rede de robôs sem voto. Por isso que nós estamos muito confiantes, porque quando o Alexandre de Moraes resolve retroagir a 2018 e quebra sigilo bancário e fiscal dessas empresas, pode ter havido aí um caixa 2 que nunca apareceu, e que pode ser detectado nesse momento. Então, que vai ser, que é exatamente o que a gente, que é a cassação da chapa, porque aí nós teríamos novas eleições gerais no Brasil, que eu acho que é o que hoje nós deveríamos estar preparados. Mas uma coisa interessante, sonho, que sonho, eu como você, sem dúvida, mas tem bem 6 processos, Adelito. O primeiro processo, que começou a ser votado, talvez não vá vingar muito, mas é curioso, porque tem a ver com a nossa luta feminista. 2.700.000 mulheres fizeram uma página no Facebook que era o Ele Não. Eu tava. Hackers bolsonaristas mudaram o nome da página, botaram como se fosse de apoio ao Bolsonaro. Imediatamente o Bolsonaro tuita no Twitter pessoal dele, agradecendo o apoio das mulheres. Então, as mulheres se revoltaram. Então, o primeiro pedido de cassação que tem da chapa Bolsonaro-Mourão
no TSE que está sendo julgado é exatamente esse, mas depois vão mais 6. E eu espero que está colaborando, né? Porque eu tenho estudado muito sobre isso, essa questão de fake news, de mídia digital, essa coisa toda. Adelita, eu estou sem o tempo aqui. Quanto tempo nós temos? Tu tem, aí tá, dá para ver? Menina, eu acho que a gente... Rapaz, eu acho que já foi para mais de 40, viu? 40 minutos. Daqui a pouco a gente vai, para a gente não ser abruptamente cortada aqui. Quando faltar 30 segundos, a gente se apressa, que aí aparece para mim, faltando 30 segundos. Tá. Mas o que eu quero dizer que eu acho que você teve uma pegada lá assim adiante, em 2016, né, de fazer, inclusive, política com o povo, porque eu brinco assim, digo pro povo assim, eu digo, gente, antes o povo, para soltar um panfleto, o povo subia um prédio mais alto que tinha na cidade, jogava os panfletos na época da ditadura para ver se alguém pegava o panfleto no chão e lia e se mobilizava para alguma coisa. Ou quando eu era presidente do DCE da UFC. São vários campos que a UFC tem. Então, eu acordava às 5 da manhã para estar de 6 às 7, entregando para a primeira turma. Todo dia era num campus diferente. E as redes sociais nos permitiram nos comunicar mais rápido, mais fácil, né? Com tudo isso, né? Que eu acho que isso daí é uma coisa que você trabalha muito bem. Aí eu quero perguntar, quais são os planos da Adelita agora para o futuro? Planos partidários, eleitorais, como mãe, enfim, como cidadã que vai lutar e está lutando contra o Bolsonaro. Fala aí um pouco para a gente aí qual é a sua perspectiva, antes que a gente termine, antes que o Instagram acabe por nós a nossa live. Sim, não, enfim, Luiziane, essa história da maternidade foi o que mexeu muito comigo. Eu costumo dizer que, por um lado, eu quero muito dar continuidade a essa trajetória. Já fui candidata várias vezes, acredito que nós temos que estar na política, mas a Malu tem 1 ano e meio, e aí eu penso, é muito pequena, mas aí eu penso, mas não é correto as mulheres pararem, porque seus filhos são pequenos. Existem estudos sobre isso, a vida mostra, mas existem estudos. Os homens têm filhos, eles ascendem em outros projetos, e as mulheres têm sua produtividade derrubada pela metade. Isso não pode ser normalizado, isso tem que ser questionado, isso tem que ser revertido. Então, a única certeza que eu tenho, e que eu já estou fazendo isso, nós fazemos um debate, temos um debate interno dentro do pessoal muito forte, é que nós queremos construir uma unidade para as lutas eleitorais, da construção de um programa de esquerda para essa cidade, para o Brasil, para derrotar o fascismo, a extrema-direita e para construir uma frente real, sabe? Que possa realmente mudar a vida das pessoas. Por isso, nesse objetivo eu já estou e continuarei, nessa articulação política, na divulgação do nosso pensamento socialista, radical, popular. E sair com eleição, sem eleição, dentro da eleição também vou intervir, né? Ainda não tenho muita certeza de como, mas quero inclusive convidar, como militante do PSOL, acho que o PT tem que vir junto, o PCB tem que vir junto, a UP tem que vir junto, o PCdoB tem que vir junto. Quem é que nós queremos, viu? Nós queremos estar junto de vocês, viu? Gente, bora conversar com o MTST, com o MST, vamos fazer assim, um grande debate com essa cidade, para a gente construir uma unidade de luta, para que vire um programa eleitoral capaz de derrotar o que está se avizinhando para a gente aí nessa eleição. Esse é um dos grandes compromissos que eu já assumi faz tempo, já assumi internamente dentro do partido, sempre deixei isso claro para todo mundo ver nas minhas redes sociais, debato francamente com os meus companheiros e companheiras, já somos uma força relevante dentro do PSOL e queremos a ajuda da sociedade, dos partidos, dos movimentos sociais para gerar esse debate, Luiziane. Essa é a nossa responsabilidade. Bora pra cima dessa galera e bora pra ganhar. Pois deixa eu te dar um depoimento aí. Quando eu fui candidata ao segundo mandato de vereadora, o Tchê estava com 8 meses. Era um bebê. Nossa. Gente, meu coração, eu fazia que nem tu disse há pouco. Eu passava o dia na confusão, na luta, etc e tal. Quando às vezes eu chegava doida para ver, ele tinha dormido. Aí eu caía no choro, sabe? Caía no choro e eu não podia acordar a criança, né? Mas aí no outro dia, bem cedinho, estava eu com ele, que era todo o tempo que eu tinha, eu aproveitava. Porque também, Adelita, tem essa questão da qualidade do tempo que você passa. Né? E principalmente quando a gente quando a gente já é mãe depois dos 30, né? Que é muito mais, a gente tá mais maduro para inclusive entender o que é a mãe. Inclusive, assim, a gente, no final das contas, a gente só entende a mãe da gente depois que a gente é mãe. Isso é nós mulheres, principalmente, é fato. Né? Até lá a gente só supõe, a gente não entende direto a cabeça da mãe da gente. Mas depois que a gente é mãe,
rapidamente a gente consegue entender. Então, assim, só para te dizer que eu sei como é custoso e danoso e penoso, mas eu acho que dá para conciliar. Ah, dá para conciliar, inclusive, porque certamente você tem um companheiro também que eu sei que é militante do partido, do PSOL, sei também que ele é ativista, que ele compreende, né? E que nesse momento você está digamos assim, está com muita coisa para dizer para a sociedade, está com um jeito de fazer política também muito interessante. E acho que você não devia abrir mão de seguir esse caminho, não. Acho que esse caminho aí, eu acho que a Malu vai ter orgulho também, vai aprender muita coisa. Tem horas que tem que carregar a Malu. Eu fui convidada ontem para um ao vivo com a Manuela Dávila e a filhinha dela lá, a Laura, toda hora gritava chamando a atenção da mãe, sabe? E ela já te incorporou no cotidiano dela. Ela dizia, olha aqui, a Laura, querendo, não me se conforma de eu não estar todo o tempo olhando para ela. Então, assim, porque nossos filhos são filhos de lutadores e lutadoras, né? Portanto, eu acho que eles também entendem isso e se tornam adultos maravilhosos, mais conscientes. Eu acho que essa geração que está vindo aí, no meio dessa confusão de rede social, já vindo de perto esse negócio de pandemia, eu acho que eles vão estar muito mais na frente, sabe? E agora, para que a gente não seja abruptamente encerrado, eu quero que a Adelita vá se despedindo e vá um pouco falando aí para a gente agora dessa coisa do cordel. Gente, achei incrível essa questão, porque isso não é para todo mundo. Você sabe que cordel é uma coisa elaborada que não é para qualquer pessoa fazer. Fala dessa veia cordelista aí, que eu estou super curiosa. Então, o primeiro cordel que eu fiz para explicar a luta de classes através dos ditados populares. Então, eu fiz esse cordelzinho que a gente distribuía na cidade inteira, no bairro, nas paradas de ônibus, no centro da cidade. E esse cordel era um super sucesso, que eu acho que tem até que ser reeditado. Nunca esqueci quando uma amiga minha disse que o pai dela chegou, ele trabalhava numa fábrica no João 23, e ele chegou todo orgulhoso porque um amigo chegou com um cordel que ele recebeu no ônibus, reuniu o pessoal da fábrica, leu e ele disse, é amiga da minha filha? Então, ia muito longe, porque era isso, com os ditados populares mostrando como esses ditados populares muitas vezes querem mascarar uma luta de classes, né? Então, assim, gente, eu acho que a gente tem que lutar com todas as armas. Pedras, poemas, paródias, cordéis, lives. Tudo. A gente tá tem um cordel aí na cabeça para falar pra gente? Menina, não vou. Depois que eu tive a Malu, eu não consigo mais lembrar nem meu nome direito. Eu tinha tudo decorado, gente. Como é que pode? E é biológico, que loucura. Me falaram que lá pros 3 anos é que eu vou conseguir voltar a ter tudo decorado. É porque as atenções ficam muito fixadas, né, na criança, no aprendizado. Quando nasce, a gente olha assim, meu Deus, será que vai se criar? Você com medo, né? Aquela coisa de... Meu Deus, será que vai crescer, se filiar ao PSDB? Meu Deus. Olha, e outra coisa, lembre-se sempre que eles têm vida própria, viu? Eu sei. Essa coisa aí, eu vou citar aqui um livro que eu sempre recomendo, toda vez que eu vejo um amigo ou amiga desesperado ou querendo achar que os filhos vão ser o que eles são, aí eu sempre cito o Profeta, do Gibran Khalil Gibran. São pequenos textos. Aí, quando ele fala dos filhos, é muito interessante. Ele diz que os nossos filhos não são nossos filhos, são filhos do mundo. Sim. E que se você de fato quer ser bom para o seu filho, que você seja, ele diz, se comporte como um arco se curvando, ou seja, quando o arco vem para poder jogar as flechas o mais longe possível. Então, nós temos que ser arcos para as nossas flechas, que são os nossos filhos. Então, nosso papel é esse. Né? E diante disso, eu acho que a Malu vai crescer certamente aí muito feliz com tudo, porque uma mãe bacana, cordelista, cheio de grandes ideias. Ela também vai já dominar a rede social, porque eles quase nascem agora com o celular na mão, né? Quase nasce. E aí, então, se despede aí, Adelita, que eu quero te dizer que foi um papo maravilhoso, né? A gente nunca tinha conversado tanto tempo assim, embora a gente se conhecesse de longe, se via de longe, né? Eu já tinha visto o seu trabalho nas redes sociais, eu achei super interessante, porque além de ser alegre, tem toda essa pegada também
do movimento popular, do feminismo, sabe? Dessa questão da periferia. Eu acho que esse lugar de fala é muito importante, né? Então, assim, a participação popular, eu acho que isso tudo influencia muito. Então, eu queria te agradecer profundamente por você estar aqui com a gente. Desejo tudo de bom para você, para Malu, para o seu companheiro. Acho que você vai fazer ainda muitas raivas aos bolsonaristas nas redes sociais. Só que tem que tomar cuidado, né? Porque esse povo hoje eles estão indo para qualquer negócio. Enquanto nós temos ética, enquanto a gente acredita na vida, a gente acredita na paz, eles acreditam em tudo o contrário. Então, se despede aí para a gente depois combinar outros bate-papos que a gente precisa. Ô, Loura, muito obrigada pelo convite, viu? Obrigada a todo mundo que assistiu. Muito boa conversa. Passou, eu nem vi, rapaz, esse tempo todo a gente aqui batendo papo. E quero convidar a quem está assistindo, gente, olha, entra nessa luta de cabeça. Essa luta que a gente está vivendo no Brasil para fortalecer a nossa democracia, para fortalecer a esquerda, essa luta tem lado. Essa luta não tem essa historinha de eu não sou esquerda, não sou direita. Não, tem lado. O lado de quem trabalha, de quem é povo, de quem merece uma vida mais digna. Ah! Acabou meu tempo. Vem cá, Malu! Olha aqui! Ei, Malu! Ei, Malu! A Malu vai dar tchau! Ei, olha aí! Que coisa linda! A Malu, às 8 horas da noite, ela simplesmente parece como se não houvesse amanhã. Tá uma pilha. Tô só percebendo. 1h da manhã, não adianta botar a luz baixa, música, não adianta. Não adianta. Então isso aqui pra ela é fichinha. Então é isso, gente. Por nós, por elas, pelo Brasil inteiro. Cara, vamos se juntar e vamos derrotar esse fascismo que tá destruindo a vida do povo brasileiro. Não é não, Malu? Tá, Malu, tá destruindo você. Por isso, mas a gente não vai deixar não, por você, tá? Ela só sabe dizer não. Malu, você... não, ela não aprendeu a dizer sim ainda. Mas então olha, sabe, gente. Sendo mulher, tenho um único filho meu, é um rapaz, né? Uhum. Mas assim, sendo mulher, eu digo assim, a mulher tem que ser 2, 3 vezes mais danada do que o homem, porque a tendência da sociedade é querer ficar domesticando as mulheres, né? Ah, não pode fazer isso, não faz aquilo, porque mulher não faz isso, não faz aquilo. Faz sim, Malu, faz sim. Pode dizer não, depois ela aprende o sim. Não ela se preocupe, que essa daqui danada, bens a Deus. Eu tô vendo aí. Ei, Malu, ei, Malu.